Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre controle motor, tá? Então, alguns aspectos de neurofisiologia que são importantes para o controle motor, especialmente voltado para pediatria, para neuropediatria. Então, a gente vai ver aqui diversos aspectos relevantes que nós temos para que a gente venha entender lá na frente os sintomas do paciente pediátrico, né? Os sintomas do paciente que teve uma lesão e para que a gente possa entender também qual vai ser a base do tratamento. Eu sempre falo para vocês, né? Para a gente poder atender direitinho um paciente neurológico, um paciente pediátrico, a gente deve entender a questão fisiológica, neurofisiológica e entender os sintomas para que a gente possa, então, realmente conseguir, né, ter essa característica, ter essa compreensão correta do nosso tratamento, tá? Então, por isso que a gente vai falar do controle motor. E aí, pessoal, quando a gente fala em controle motor, tem algumas coisinhas para a gente pensar. Inicialmente, eu gostaria que você pensasse aí junto comigo, tá? Olha só, todos os animais, eles se movem de alguma forma, né? Então, até os micro-organismos mais simples, na verdade, se a gente pensar lá na bactéria, a unicelular, ela tem uma forma de se mexer, de se movimentar, né? A gente tem essa característica e essa característica de movimento, ela é essencial para a sobrevivência dos animais, para a sobrevivência das pessoas, para que a gente consiga ter, né, comida, para que a gente possa nos proteger e assim por diante, tá? No ser humano, eu acho que vocês conseguem entender isso bem, no ser humano, esse movimento, essa motricidade, ela adquiriu uma grande complexidade. Então, para a gente se movimentar, né, para nós seres humanos se movimentar, a gente tem um controle motor bem complexo, né? E a grande pergunta né, por quê? Por que será que, para os seres humanos, o controle motor, o movimento, ele tem essa complexidade tão grande? Então, é só a gente pensar o seguinte, né, pessoal? Nós somos, né, os animais, vamos dizer assim, que liberaram as mãos. A gente deixou de ser quadrúpede, né, de andar nas quatro patas e passou a andar de forma bípede, com os dois pés no chão e as mãos livres. Com isso, a gente ganhou um monte de habilidade que outros animais não têm. Então, a gente tem muita habilidade motora com as mãos, né? A gente faz uma enormidade de atividades com as mãos, só que isso também gera uma complexidade maior de controle motor, uma complexidade maior de entendimento e eu vou além, uma complexidade maior de reabilitação. Então, por que a gente fala tanto de movimento, né, dentro da fisioterapia? A gente fala tanto de movimento, pessoal, por quê? Porque o movimento, ele é a essência do nosso trabalho. Se a gente parar para pensar, o que a gente faz lá, assim, no final das contas, enquanto fisioterapeuta? A gente reabilita movimento. Os pacientes não vão nos procurar por diversos motivos, né? Mas muitas vezes a gente vai ter o paciente que quer o quê? Ah, eu quero voltar a andar, eu quero voltar a comer, eu quero voltar a escrever, eu quero melhorar aspectos do movimento, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ter essa base boa de neurofisiologia, de controle motor, para que a gente entenda a doença, os sintomas e também o tratamento, tá bom? Agora sim, a outra pergunta, né, a segunda pergunta que a gente tem aqui, ó, na sequência, o que é o movimento? Se a gente pensar assim, biomecanicamente falando, o que é o movimento, né? O que a gente entende pelo movimento? Lá no final das contas, gente, o movimento vai ser isso aqui, ó, a aproximação entre ossos, né? Ou afastamento entre ossos. Vai ser o deslocamento de um osso em relação ao outro, de uma estrutura em relação à outra. E daí eu pergunto para vocês, né?
No final das contas, beleza, eu tenho ossos aqui no meu antebraço, eu tenho ossos aqui no meu braço, e quem que faz essa aproximação ou esse afastamento? Quem faz essa aproximação ou esse afastamento são os músculos, não é verdade? Então, para eu juntar aqui ou separar, a estrutura final é o músculo, né? Então, se vocês forem aqui para a última pergunta, né? De quais estruturas nós precisamos para nos movimentar? Então, vocês já podem ter uma ideia, né? Qual estrutura? Uma delas eu já falei, beleza. Uma das estruturas é o músculo, ok? Ok, ótimo. Mas é só ele, pessoal? Então a pergunta é: o músculo se movimenta sozinho, por vontade própria? Ele decide, né? O músculo, assim, ele pensa e decide: vou contrair? Não vou contrair? Não, né? Existe uma série de outras estruturas que vão estar ali, que estão relacionadas e que vão fazer parte, então, desse controle do movimento, tá bom? Vocês entenderam qual é o nosso contexto? O nosso contexto, né? E eu falo isso para vocês, que o nosso contexto, enquanto fisioterapeuta, é esse, né? Reabilitar o movimento e entender. Mas vamos lá. Quais estruturas, então, né, fazem parte desse controle motor? Essencialmente, pessoal, as estruturas vão ser as estruturas que a gente, né, vai conhecer ali como sistema motor, certo? Então, essencialmente, vão ser esses aí, é o nosso sistema motor que vai fazer essa parte. Aí você fala assim, beleza, sistema motor, gente, o que faz parte do sistema motor? Pô, vai desde o osso, o músculo, o ligamento, né? A pele que está ali envolvendo aquela região, e aí depois vai as partes que estão mais ligadas a esse controle do músculo, essa ativação muscular. Então, a gente vai ter também diversas estruturas do sistema nervoso, tá? E aí, então, né, classicamente na literatura, nos livros de neurociência, a gente vê assim, que a gente tem 4 elementos, tá? Que vão ser importantes para essa operação, né? Para realizar o movimento. Se vocês olharem aí na tela, vocês vão ver aqui comigo, ó, a gente tem o quê? Ó, os efetuadores, certo? A gente tem os ordenadores, a gente tem os controladores e, por último, aqui a gente tem os planejadores. Então, o que é isso? São estruturas que a gente tem que fazem parte, né, desse nosso sistema, do sistema nervoso, do sistema esquelético. E essas estruturas, pessoal, ajudam nesse controle do movimento, né? Então, como eu disse para vocês, classicamente, 4. Mas eu deixei aqui, ó, a gente vai ter mais um, tá? A gente vai ter um quinto elemento importante, que é aqui, no decorrer da aula, a gente vai chegar até ele e a gente vai falar sobre ele, tá bom? Então, ó, vamos construindo aqui o nosso conhecimento, beleza? A gente falou do movimento, da importância, e agora a gente vai falar quem são, né, esses responsáveis pelo movimento. Para lá na frente eu entender, né, que se um desses responsáveis tiver algum problema, tiver alguma lesão, consequentemente, eu vou ter problema no movimento. Não concordam comigo? É isso aí, gente. É dessa forma que a gente tem que pensar, tá? Então, a primeira estrutura, né, a gente já falou aqui, já deu a dica, que é o efetuador propriamente dito, né, aquela estrutura que realmente vai pegar e vai fazer a aproximação, né, que a gente tem, a aproximação de um osso com o outro. O efetuador é o músculo, tá? Então, o músculo bonitinho, direitinho, com as suas estruturas e tudo mais. E aqui, então, gente, eu já deixo uma dica para vocês, né? Vocês são estudantes que mais para frente vão se preparar, né? Para fazer uma prova, um concurso, uma prova de residência,
ou até se preparar para ser professor, para ser profissional, para atender numa clínica, seja o caminho que você seguir, tá? Se tem uma coisa que a gente não pode esquecer nunca na nossa vida em relação ao músculo, são os mecanismos envolvidos na contração muscular. Então, aqui assim, ó, eu abro um balãozinho na aula, tá? E eu falo para vocês, olha, estudem mecanismo de contração muscular. Tudo aquilo que está envolvido, né? Com a liberação de neurotransmissor, da acetilcolina, do cálcio. Ai, professora, eu não lembro bem disso. Pessoal, se você não lembra bem disso, anota aí, tá? E revise, porque é um aspecto importante, beleza? Agora, minha outra pergunta para você é o seguinte, olha só. O efetuador é o músculo, certo? Certo. Gente, se o músculo tiver uma lesão, será que vai dar problema no movimento? Então, pensa aí. Se o músculo tiver uma lesão, uma doença, será que vai dar problema no movimento? Vai dar problema no movimento, tá? E a gente então vai ter doenças que vão estar encaixadas nesse sentido. Doenças que a gente chama de doenças dos efetuadores. E assim, pessoal, a gente tem doenças que vai desde, por exemplo, uma lesão ortopédica, um estiramento muscular, uma contusão, mas a gente tem as chamadas doenças de fundo neurológico que afeta o músculo, tá? Por exemplo, uma doença de fundo neurológico que afeta o músculo que a gente atende lá na pediatria olha o nome da doença, distrofia muscular de Duchenne. Então, distrofia muscular é uma doença que está acontecendo onde? É uma doença que está acontecendo no músculo, tá bom? Então, eu tô falando isso, pessoal, para vocês entenderem, vou repetir, a importância, o caminho que a gente está seguindo aqui ao longo da aula, tá? Bem, agora eu sempre pergunto, né? Será que o músculo, ele funciona sozinho? Será que o músculo funciona sozinho? Assim, né? Ele decide, vou contrair e tal, e aí ele contrai. Não, né, pessoal? Para que o músculo contraia, e eu vou falar assim, que para que ele contraia da maneira correta, vai existir alguém que ordena. Então, vai existir os ordenadores, tá? Ó, vou voltar aqui no slide. O primeiro do nosso grupo aqui, o nosso primeiro era os efetuadores, músculos, beleza. O nosso segundo são os ordenadores. Então, vamos lá. Quem são eles? Então, para controle motor, gente, didaticamente, eu gosto de deixar bem separadinho. A gente tem os ordenadores, que serão... Aqui ficou trocado, professor. Então, vamos lá. A gente vai ter o motoneurônio inferior e o motoneurônio superior. A hora que eu fui editar a aula, acabou trocando aí os nomes. Vamos lá, gente. Motoneurônio inferior. É esse aqui, ó. Tô fazendo aqui um asterisco nele, tá? O que está acontecendo com esse neurônio motor, gente? Vocês conseguem ver o que está acontecendo com ele? Olha só, ele está saindo de onde? Ele está saindo da medula espinhal. Olha, ele está saindo da medula espinhal. E ele está chegando onde? Ele está chegando no músculo. Então, ele é um ordenador direto? É. Por quê? Porque é uma parte do sistema nervoso que sai direto da medula e que chega até o músculo. Então, ele é um ordenador. Vamos lembrar, lembra que eu falei para vocês a importância de estudar, né, os mecanismos de contração muscular. Então, vamos lembrar. O que ele faz, gente? Do motoneurônio inferior, que é o nervo, tá? Que sai da medula e vai até meu músculo, ele carrega um potencial de ação que vai percorrer todo esse nervo, vai chegar no músculo e vai liberar acetilcolina lá na fenda, na sinapse, né, na junção neuromuscular,
liberou acetilcolina, desencadeia aquele processo de contração muscular, ok? Agora eu tenho uma outra pergunta para vocês, né? Ó, o corpo do motoneurônio inferior está aqui na medula, beleza. Gente, será que ele funciona sozinho? Assim, ele pensa? Não, né, pessoal? Quem pensa é o meu cérebro, é meu córtex. Então, para o movimento sair correto, eu ainda tenho que ter quem? Eu tenho que ter uma estrutura ligada ao meu córtex. Essa estrutura aqui, que vai estar ligada ao meu córtex, esse sim é o meu chamado motoneurônio, como eu disse para vocês, ficou trocado, tá, pessoal? Motoneurônio superior. Onde ele está? O corpo dele começa aqui no córtex, ó, tá joia? Ele começa aqui no córtex e aí ele vai descendo, passa por uma série de estruturas que a gente não vai detalhar agora, até chegar na medula. A hora que ele chega na medula, ele encontra o segundo neurônio, o motoneurônio inferior, que vai até o músculo, tá? Então, pessoal, a gente tem essas estruturas sendo os ordenadores diretos. E aí eu pergunto para vocês, será que se eu tiver uma lesão no motoneurônio inferior, eu vou ter problema no movimento? O que vocês acham? Vou, tá? Ah, beleza. E se eu tiver um problema no motoneurônio superior? Será que eu vou ter uma complicação, vou ter uma alteração no movimento? O que você acha? Sim, você também vai ter uma alteração no movimento. Então, gente, isso é importante da gente entender, tá? Ah, professora, do mesmo jeito que existe doença que afeta o músculo, né, que a gente falou lá da distrofia muscular de Duchenne, será que existe doença que afeta o motoneurônio inferior? O que vocês acham? Existe, tá? Então, por exemplo, na pediatria, a gente tem uma lesão que acontece aqui no plexo braquial, tá? Que chama paralisia braquial obstétrica, acontece no nascimento e que atinge quem? O motoneurônio inferior, o nervo, tá bom? Ah, beleza. E será que existe, professor, alguma doença que atinja o motoneurônio superior? O que vocês acham? Sim, na pediatria a gente tem um grande exemplo que é a paralisia cerebral. Então acontece uma lesão aqui em cima e que atinge esse neurônio, né? Esse chamado motoneurônio superior. Atingindo ele, causa problema no movimento? Sim, causa problema no movimento, tá? Então, pessoal, quando eu vim aqui, ó, e falei para vocês que eu tinha efetuadores, ordenadores, os ordenadores ainda eu coloco os diretos, que são essa estrutura mesmo de controle motor, tá bom? Mas eu também coloco os indiretos. Por que eu estou colocando os indiretos, gente? Porque esse neurônio que vai até o meu músculo aqui, né? E esse neurônio que sai do meu cérebro e vai até a minha medula, ele percorre um caminho. Então, eu preciso que vocês entendam o seguinte, né? Que, por exemplo, o motoneurônio superior, ele nasceu aqui no encéfalo, ele desceu, tá? Pelo encéfalo. Então, ele passa pelo cérebro, ele passa, vamos pegar essa imagem aqui, né? Pelo tronco encefálico e ele passa pela medula. Então, lesões, gente, no cérebro, no tronco encefálico e na medula causam essa chamada de lesão do motoneurônio superior. Às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade de entender, né? Fica muito fica muito no imaginário, né? Mas o que seria? Onde que ele está localizado? Ele está localizado nessas estruturas. Por isso que eu coloco aqui como os ordenadores indiretos. Por quê? Porque vai causar alterações, tá? E aí, gente, como vocês já estão aí, né? Chegando num ponto onde a gente não pode só falar metade do conhecimento, a gente tem que falar o conhecimento todo. Eu chamo a atenção de vocês o seguinte, né? Que embora naquela outra figura ali eu tenha colocado uma estrutura de motoneurônio superior, a gente tem vários feixes, várias fibras nervosas
que descem pelo nosso cérebro, né, por estruturas cerebrais e que passam pela nossa medula, essa aqui é a medula, né, e que atuam no movimento, tá bom? Então, ó, para ficar bem claro, o motoneurônio superior não é uma coisa só. A gente tem várias fibras, vários feixes que saem de diferentes partes do meu córtex e chegam até a minha medula. Ah, quais que a gente tem, professor? Então, aqui tem alguns, ó. Por exemplo, a gente tem, ó, o feixe ou trato córtico espinhal lateral. Ele é um dos mais importantes que a gente tem, tá? Mas a gente também tem, ó, o rubro espinhal, o retículo espinhal, o vestíbulo espinhal, o tecto espinhal. A gente tem todos esses aqui descendo, tá? No final das contas, gente, todos eles vão descer e vão entrar em contato com aquele sujeitinho que a gente tinha falado, opa, aqui, que é o nosso motoneurônio inferior. Então, no final das contas, sabe o que acontece? O nosso cérebro, lógico, né, gente, pensa, né? A gente sabe disso, né? O nosso cérebro pensa, o nosso cérebro decide o movimento que eu vou fazer, né? A atividade que eu vou fazer. Todas essas informações são processadas e são levadas por esses vários feixes diferentes até o meu motoneurônio inferior. E aí ele sim chega até o músculo, tá bom? Então a gente tem diversas estruturas funcionando para isso. Por isso que quando eu comecei essa aula, eu falei para vocês, o controle motor ele é complexo. Ele não é simples, porque a gente tem muita estrutura envolvida para que esse controle possa acontecer. Então, quando você pensa assim, né? Você está aí na sua casa assistindo essa aula, você de repente está fazendo anotações, você está sentado numa cadeira, você vai levantar para pegar um objeto. Isso tudo, gente, para o nosso cérebro, ele é de uma complexidade imensa, né? E é por isso que, quando as lesões acontecem, os transtornos também são grandes. Os sintomas, os prejuízos também são grandes. E o nosso papel de reabilitação é importante também, para que a gente possa, na pior das hipóteses, minimizar esses transtornos. Eu falo na pior das hipóteses por quê? Porque no mundo ideal, o ideal é que eu zere, né? Que eu acabe com esse transtorno, mas quando não é possível, a gente possa minimizar, tá? Daí você pensa assim, professor, eu entendi. Então, olha só, eu decidi, vou fechar a mão. Fechei a mão, tá? Fim. Eu penso, decido, a informação desce por essas fibras todas que você falou, chega aqui, comunica com o motoneurônio inferior, que vai até aqui por meio do nervo, né? Vai até a musculatura da minha mão e eu fecho a mão. Fim de conversa, pessoal, adivinha? Não, tá? Então, assim, a gente, além dessas estruturas que a gente tem que ter preservada para se mexer, para se movimentar normalmente, a gente também tem que ter estruturas de controle do movimento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Talvez vocês já tenham visto pessoas com Parkinson, né? Muito comum a gente já ter visto, já conhecer algum caso de Parkinson. O Parkinson, gente, é uma lesão que acontece nessa estrutura aqui, ó, nessa região aqui, que são os núcleos da base. Aí eu falo para vocês o seguinte, olha só. Lembra aqueles motoneurônios superiores lá, aqueles feixes? Tem lesão nos feixes? Não. Tem lesão na medula? Não. Tem lesão no motoneurônio inferior? Não. Tem lesão no músculo? Não. Mas o paciente de Parkinson se movimenta normalmente? Não. Por quê? Porque a gente tem, então, essas estruturas de controle também, tá? Então, grandes estruturas de controle. Os núcleos da base, que são esses que estão aparecendo aqui no ladinho, e o cerebelo, tá? Então, quando eu volto aqui, ó, no meu slide, que a gente estava passando ali, né?
Desculpa, a gente colocou aqui, ó, terceiro, controladores. Quem são os grandes controladores do movimento? Quem nos ajuda para que o movimento saia correto, para que saia tudo direitinho? Quem nos ajuda são os núcleos da base e o cerebelo, tá? Então, pessoal, a complexidade, lembra que eu falei, vai ficando cada vez maior, porque todas essas estruturas funcionam adequadamente em mim para que eu possa estar aqui passando essa aula para vocês, tá? Felizmente. Se a gente tem algum problema em alguma delas, vai atingir o movimento, é isso que quero que fique claro para vocês. Se eu tiver problema em alguma delas, vai atingir o movimento? Vai. Então, por exemplo, a gente tem uma lesão nos núcleos da base, que eu citei no adulto, que é o Parkinson, né? Que atinge o movimento. Na criança, existem alguns tipos de paralisia cerebral que vão ter, então, lesão nessa região dos núcleos da base e que vão atrapalhar o movimento, tá? Também na criança, a gente tem algumas lesões que atingem o cerebelo e que atrapalham o movimento, tá bom? Então, também casos, principalmente paralisia cerebral, tá? Então, aqui só para a gente ter ideia, né? Como que funciona essa interação, essa figura é bem legal, ó. O cerebelo, ele vai estar aqui, ele vai agir junto com outras estruturas, inclusive aqui, ó, com a visão, com o olhar, com o sistema vestibular, tudo para mandar informação lá para baixo. Essa informação chega lá embaixo, entra em contato com o motoneurônio inferior, que vai até o músculo. Então, pessoal, tá tudo muito interligado, tá? E aí, outra coisa, né, que eu sempre falo para vocês, né, que eu preciso falar, que é importante demais, é que além, né, do movimento em si, que é essa questão de eu vou dobrar o braço, né, ou vou fechar a mão, que é o movimento mesmo, a gente tem mais duas propriedades importantes que a gente tem que conhecer quando a gente vai estudar, quando a gente vai falar de controle motor, né, de movimento e de fisioterapia. Então, pessoal, o que que acontece? A gente tem que pensar também, rapidinho aqui, acho que vai sair, deixa eu voltar a isso. A gente tem que pensar também que a gente tem outros componentes do movimento que são importantes, tá? Então, ó, vocês estão vendo que aqui do lado, aqui nesse slide, está escrito assim, detalhe, né? Detalhe. Além de tudo isso, pessoal, faz parte da nossa movimentação normal o tônus muscular, tá? Então, eu preciso falar disso para vocês, porque também o nosso paciente pediátrico vai ter muita alteração de tônus. Então, ó, presta bastante atenção aqui. Uma coisa é contração muscular voluntária. Vou fechar a mão. Fechei. Isso é contração muscular voluntária, tá? Uma outra coisa, gente, é o tônus. O que é o tônus, professor, então? Vocês lembram a actina e a miosina no músculo? Eu costumo sempre falar assim, né? A actina e a miosina, vou até voltar aqui nela, ó. A actina e a miosina, elas ficam constantemente, então o tempo todo, né? Elas ficam entrelaçadas, não ficam? Acho que dá para ver aí, não dá? Deixa eu só puxar aqui, porque agora acabou saindo do lugar que eu queria, aqui, tá? Tá vendo aqui, ó, filamento de actina e de miosina, certo? Aqui, ó. Elas ficam entrelaçadas, não é? E aí, quando vem o sinal para contração muscular, que é fechar a mão, elas juntam ou separam. O tônus, gente, é esse entrelaçamento da actina e da miosina. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, tá? Então, ó, independente de eu querer fechar a mão ou não, aqui na minha musculatura, esses filamentos, eles já estão interagindo.
E quem faz esses filamentos interagirem, vamos dizer assim, de maneira correta ou de maneira adequada? São estruturas do sistema nervoso, tá? Então, esse controle do tônus, ele é importante. O tônus é uma preparação. O músculo está preparado para eu me mexer, né? Então, o meu músculo aqui, ele já está preparado para a hora que eu for fechar a mão. E aí, pessoal, quem ajuda nisso? Cerebelo, núcleos da base, sistema vestibular, uma série de estruturas. Por isso que, se tiver lesão nessas estruturas de controle motor, o meu paciente pode ter alteração de tônus? É isso que eu preciso que vocês peguem. Então, ó, a primeira coisa é, se eu tiver alteração em estruturas do controle motor, eu altero o meu movimento, o abrir e fechar a mão? Sim. A segunda pergunta é, se eu tiver alteração em estruturas de controle de movimento, eu altero tônus? Sim. Então, pessoal, essas alterações de tônus, elas são extremamente importantes na neuro. E eu vou pedir o seguinte, se você estiver anotando aí, tá? Uma coisa que vocês têm que anotar, que eu avalio no meu paciente neurológico, é força muscular, certo? Força muscular é igual contração voluntária, tá? Outra coisa que eu avalio é tônus. O tônus já não é isso aqui. O tônus é um estado de preparação. Tanto que eu tenho um tônus normal, que é quem não tem lesão, né? E eu posso ter um tônus aumentado. Então, posso ter uma pessoa que fica, por exemplo, com o braço constantemente assim dobrado, num caso de um AVC, de um AVE, tá? Por quê? Porque esse tônus é anormal, tá joia? E aí, de novo, professora, por que esse tônus é anormal? Ele é anormal porque aconteceu o comprometimento de algumas dessas estruturas que controlam o movimento, tá bom? Pessoal, fiquem tranquilos que a gente vai construindo conhecimento e até daqui a pouco, a hora que a gente chegar mais para frente da aula, vocês vão estar dominando tudo, tá? Bem, vamos voltar aqui no meu slide de trás, que aí vocês vão me ajudar o seguinte, olha só. Aqui, opa, não, Mara, nem tanto. Aqui, beleza. A gente tem 4 elementos, certo? De base. Efetuadores. Responde aí na sua cabeça, na sua casa. Quem são os efetuadores? Os músculos. Ordenadores. Quem são os ordenadores? Motoneurônio superior e inferior, que estão localizados dentro do cérebro, da medula e do nervo. Perfeito. Terceiro elemento, controladores. Quem são controladores? Os principais controladores, núcleos da base e cerebelo. Ok? Mas a gente tem também os planejadores. Quem que são planejadores, pessoal? Ou na verdade, o que é um plano? Um plano é algo que você ali, né? Aí fica até difícil para mim. Um plano é algo que você planeja, né? Ou algo que você pensa, algo que você desenvolve para que aquilo que você quer fazer dê certo, não é isso? Então, presta atenção aqui. A gente tem áreas no nosso cérebro, áreas muito especiais, tá? Essas áreas, pessoal, também ficam aqui, ó, no córtex motor. Então, se vocês olharem essa figura aqui, ó, tá vendo essa figura? Tudo isso são planejadores, tá? São áreas do nosso córtex, do nosso cérebro, que planejam. Planejam, gente, desde de rota, por exemplo, vamos supor que eu vou levantar aqui da cadeira e eu vou até ali na sala, tá? Qual caminho eu vou fazer? Então, eu tenho áreas do meu cérebro que me ajudam a decidir que caminho eu vou fazer, tá? Ah, não, eu preciso sair daqui, preciso ir até a padaria. Que caminho que eu vou fazer até a padaria? Eu tenho áreas do meu cérebro que ajudam nesse plano. E também, gente, eu tenho áreas do meu cérebro que ajudam até a fazer recrutamento de músculo. Ah, não, eu vou levantar essa garrafa de água.
Quanto músculo eu tenho que contrair? Vamos supor. Ah, eu vou levantar essa garrafa de água. Será que eu tenho que contrair mais músculo? Ah, ela é mais pesada. Então, são áreas nobres, tá? Ó, córtex pré-frontal, córtex ocular frontal, que é a área 8, a área 6, a área 5 e 7 são todas áreas de planejamento dos nossos movimentos, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para vocês terem ideia, se a gente tiver lesão nessas áreas, a gente perde a capacidade, às vezes, de fazer movimento complexo, né? Movimentos como o sinal da cruz, por exemplo. Existem áreas de planejamento da fala. Então, se eu tiver lesão nessas áreas, eu não consigo falar, eu vou ter dificuldade para falar, tá? Então, pessoal, é só para vocês entenderem direitinho, ok? Essas áreas de planejamento, tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, aguentem aí, tá? Aguentem aí, vamos continuar, né? Eu falei para vocês, gente, que existe uma quinta área que a gente pode colocar aqui, né, em relação ao nosso movimento. E essa quinta área, embora não seja uma área direta, assim, ó, de cima para baixo do movimento, é uma área de feedback, né? Então, ó, para quem precisar responder a pergunta aqui, ó, que eu fiz no começo da aula, né? E o quinto elemento, ele existe, e esse quinto elemento é o feedback que a gente recebe, tá? Então, gente, para eu me movimentar direito, eu tenho que ter feedback. Para eu dar uma aula direito, eu tenho que ter feedback. Se você me der um feedback depois, eu vou ficar melhor nas minhas aulas. Você vai falar assim, professora, a aula foi legal, beleza, eu vou entender que se a gente mantiver assim, eu estou indo no caminho certo. Você fala assim, professora, a aula foi muito rápida, então eu vou entender o quê? Que eu vou ter que mudar essa velocidade da aula. Isso é um feedback. No movimento também, gente. Então, olha só, eu vou pegar, hoje vai ser legal, vou pegar minha caneta aqui, tá? E eu vou vou escrever meu nome com o olho aberto. Vou fazer só um mar, tá? O que aconteceu, gente? Eu tô tendo feedback visual. Agora eu vou fechar o olho. Até que não ficou ruim, né, gente? Mas eu não tive o feedback, entenderam? Então, o feedback ele me ajuda a ver se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado, tá? E isso é importante também para o movimento. Por quê? Porque quando a gente olha, quando a gente escuta, quando a gente sente, a gente consegue perceber se eu estou movimentando certo ou não. Por isso que eu falo para vocês, né? Que a gente tem, né? Além dessas estruturas que estão aqui comandando, vamos dizer assim, a gente tem a estrutura do feedback, tá bom? E aí, pessoal, só para fechar, né, esse ponto, que é a ponto da neurofisiologia, a gente vai ter aqui essa figura que eu acho ela o máximo, mas eu preciso muito que vocês prestem muita atenção, tá? Então, ó, muita atenção, tá bom? Olha só, efetuadores ou efetores são os azuis. Quem é azul aqui na minha figura, gente? O músculo, certo? Então, ele está aqui no final, na ponta. Mas o músculo funciona sozinho? Não. Ele precisa de ordenadores. Quem são os ordenadores? Os ordenadores aqui estão em amarelo mais escuro, ó. Então, eu tenho os motoneurônios, tá vendo? Ah, eu tenho outras estruturas aqui, gente, no mesencéfalo, tá? Núcleos, no tronco encefálicos, tá? E aí a gente vai indo para estruturas quando a gente se aprofunda mais. Eu tenho, né, a medula, que tá lá onde essas estruturas estão ligadas. Eu tenho o córtex motor, certo? Então, esses são os ordenadores. Eles vão mandar o potencial de ação que vai chegar até o músculo, beleza? Só isso basta para eu me mexer direito, corretamente? Não.
Eu vou ter quem também, gente? Os controladores. Os controladores estão em verde aqui. Olha só, núcleos da base. Aqui a gente tem o tálamo também. E a gente tem aqui o cerebelo. Então, eles ajudam a controlar de maneira indireta. Tá vendo que eles estão aqui em cima, ó? Eles vão acabar agindo de forma que a informação chegue na medula e no músculo, tá bom? A gente tem em amarelo mais claro os planejadores, que estão aqui em cima, o amarelo mais claro, que eu falei para vocês que são áreas especiais do nosso córtex, ok? E a gente tem lá também, importante, as aferências. A parte que eu disse para vocês, que é a parte do feedback. Então, principalmente representada aqui nesse nosso esquema, na coluna de Clark, que reúne informações sensitivas, e no labirinto, no sistema vestibular, tá? Aqui, pessoal, eu fui passando de uma forma bem tranquila para a gente entender. E daí eu digo para vocês, né? No frigir dos ovos, qualquer alteração que eu vier a ter, que eu tiver nessas estruturas, no final das contas, gente, vai comprometer o quê? Não necessariamente o meu músculo, eu vou puxar aqui uma setinha, vai comprometer, na verdade, assim, em relação ao músculo, aquilo que seria o meu controle motor, tá? Isso é simples? Não, isso é complexo, né? O nosso controle de movimento no ser humano, ele é extremamente complexo. Por isso que a gente rala tanto para estudar, né? Mas é importante a gente saber isso, gente, no início aqui, né? Para a gente poder tratar nosso paciente, para a gente poder entender nosso paciente neurológico, para a gente poder atender nosso paciente, seja ele um paciente adulto ou um paciente pediátrico, tá? Que aqui, então, né, é um foco a mais que a gente tem, tá? Bem, eu trouxe um resuminho para vocês de algumas outras coisas que são importantes, então continuem aí, tá? Se eu tiver lesões, muitas vezes eu tenho um conjunto de sinais e sintomas característicos. Então, um conjunto de sinais e sintomas característicos é uma síndrome, tá? Então, gente, guarde isso aqui para o resto da vida de vocês, no coração de vocês com muito carinho. A gente tem síndromes de neurônios motores. O que quer dizer isso, professora? Que se o motoneurônio inferior foi lesionado, esse paciente apresenta um conjunto de sinais e sintomas. Se o superior for lesionado, ele apresenta um conjunto de sinais e sintomas. Isso aqui é extremamente importante, tá? Então, ó, se o motoneurônio inferior for lesionado, o meu paciente apresenta o quê? Fraqueza muscular, falta de força, né, que é a paralisia, a paresia. Ele apresenta hipotonia, diminuição do tônus, hiporreflexia, diminuição do reflexo, e perda de massa muscular, atrofia, tá? Já é diferente do superior, gente. Se o superior for lesionado, o meu paciente apresenta o quê? Ele apresenta paralisia ou paresia, apresenta comprometimento de força, e aprendam isso, toda vez que comprometer neurônio motor, o paciente perde força. Então, se você pede para ele fechar a mão, ele vai ter dificuldade de fechar a mão, tá? Mas ele vai ter aumento do tônus e aumento do reflexo. Então, isso é algo que você deve guardar, tá? As doenças do motoneurônio inferior cursam com um conjunto de sinal de sintomas e as doenças do motoneurônio superior cursam com outro conjunto de sinais e sintomas, tá? Muita atenção, tá bom, gente? Muita atenção nisso que é importante para vocês, tá bom? Aí você fala assim, ai, professora, tá joia. E se a lesão for nos núcleos da base? Lembra que a gente falou? A gente também tem algumas características, tá? Se a lesão for nos núcleos da base, gente, o paciente ele pode apresentar aumento de tônus, chamada hipertonia plástica, que é um pouquinho diferente, né,
do que acontece na lesão do motoneurônio superior, mas por enquanto guarda só isso, depois eu vou explicar a diferença para não ficar confuso, tá bom? E o paciente apresenta tônus flutuante, pode apresentar, quando a lesão no núcleo da base. Então, ele não tem só hipertonia ou hipotonia, ele fica oscilando, tá? Se a lesão for nos núcleos da base, uma característica que sempre aparece é que o paciente apresenta movimentos involuntários. Então, por exemplo, o paciente com Parkinson apresenta tremor, né? Eu sei que o Parkinson é uma doença do adulto, mas só para a gente poder exemplificar. Ah, mas se a doença não for na criança, apresenta movimentos assim, ó, que se contorcem. Eu não sei se vocês já viram algumas crianças que ficam se contorcendo, contorce a boca, que chama coreoatetose ou corioatetose, tá bom? Então, pessoal, só para vocês irem guardando, tá? Daqui a pouco eu explico diferenças assim de uma maneira mais aprofundada. E se for no cerebelo? Ah, não. Se a lesão for no cerebelo, o paciente ele apresenta hipotonia, diminuição do tônus. Outra característica muito importante da lesão do cerebelo, déficit de equilíbrio, déficit de coordenação. Estão conseguindo entender, pessoal? Então, isso tudo aqui é para a gente entender, né, o controle motor e quando acontece a lesão, o que esse paciente vai apresentar, tá? Então, essa é a grande importância dessa nossa aula de hoje. Essa é a grande importância da gente pegar e parar e entender, ok? Então, por enquanto, guardem essas informações. E aqui, como o meu objetivo é destacar o que acontece na criança, né? Na criança, o que acontece, pessoal? As principais lesões das crianças, assim, as principais que eu digo é que são as mais frequentes, tá? As mais frequentes atingem o sistema nervoso central. Então, cérebro, encéfalo e medula, tá? No sistema nervoso periférico, a gente tem menos lesão, ok? Aqui eu trouxe para vocês, ó, uma listinha das lesões que mais acontecem. Então, a gente tem a paralisia cerebral, por exemplo, o traumatismo encefálico, TCE, infecções do sistema nervoso, como meningite, encefalite, microcefalia, né, problema no desenvolvimento, síndrome de Down, que é uma síndrome genética, mas que afeta bastante o sistema nervoso central, hidrocefalia, acidente vascular encefálico, AVE, espinha bífida ou mielomeningoceles. Essas são doenças, então, do cérebro e da medula. Tá olhando essa setinha aqui, ó? A quantidade de lesões desse tipo na criança é maior do que as lesões do sistema nervoso periférico, que a setinha é menor que tá aqui para baixo, tá? Eu tô falando em relação à frequência, tá, pessoal? Já no sistema nervoso periférico, ó, a gente tem lesões também. Tem a PBO, paralisia braquial obstétrica, os traumatismos, as doenças neuromusculares. Lembra que eu falei, por exemplo, da distrofia muscular de Duchenne? Então, gente, aí a gente começa a juntar as coisas. Poxa, se a criança ela tem uma lesão no cérebro, se ela tem uma lesão na medula, o característico dela é ter lesão que atinge o motoneurônio superior ou inferior. O característico dela é que ela tem uma lesão que atinge o motoneurônio superior. Ótimo. Se ela tem uma lesão, né, no plexo braquial, PBO, a característica dela, plexo braquial aqui, ó, é que atinge o motoneurônio superior ou inferior? Ah, é que atinge o motoneurônio inferior. Então, vocês entendem, gente, que atinge estruturas diferentes, causam sintomas diferentes e mais à frente a gente vai falar. O tratamento vai ser diferente, tá? Então, é nisso que a gente concentra, né? Que a gente se concentra para a gente poder entender essas lesões, para a gente poder entender as características dos aspectos neurofisiológicos
sobre as doenças e aqui, né, mais na frente, sobre o nosso tratamento fisioterapêutico, tá joia? Então, isso que eu queria deixar aqui, né, hoje para vocês. E vou finalizar essa parte aqui, ok? Para que a gente possa, então, ter uma boa compreensão de todos esses aspectos.